E aí, moçada, vamos para o quarto caso da fatoração, agrupamento. Isso aqui é um braço aí do fator comum. A gente já fez, se vocês olharem o exercício anterior, se vocês olharem o final da aula passada, onde eu falei sobre fator comum, lá aparece o agrupamento. Vamos apenas aqui formalizar o caso. Vamos nessa! Para quem está acompanhando o material, está na página 16, ok? O que acontece aqui? A gente vai olhar para a expressão e não vai achar um fator comum a todos os termos. Então a gente vai agrupar, a gente vai pegar duplinhas e verificar um fator comum ali. Então vamos junto. Se eu pegar essa duplinha aqui, por exemplo, eu vejo um fator comum ali que é o x. Coloca ele em evidência, faz a divisão, ax dividido por x sobra a. 2bx dividido por x sobra 2b. Muito bem. E agora o outro grupinho também tem um fator comum e agora é o mais y eu vou colocar. E às vezes vocês vão ver que a gente vai usar um sinal menos, tá? Mas aí depende do sentimento do cidadão na hora de interpretar a situação, tá? Y em evidência, então sobra a mais 2b. Pronto. E aqui a gente consegue perceber um outro fator comum, né? A mais 2b é fator comum a esses dois termos. Como se essa expressão fosse assim, ó. X vezes uma coisa, né? Mais y vezes essa mesma coisa. Vocês podem ver que nesse caso a coisa ali no exemplo é a mais 2b, né? Esse k que eu chamei aqui é na verdade o a mais 2b. E se vocês olharem para essa expressão, claro que tem um fator comum k para colocar em evidência. Esse é o princípio, ok? Então o fator comum a mais 2b colocado em evidência. Quem entra em cena, aqui vai sobrar o x e aqui vai sobrar o mais y. Pronto, está aí. Essa é a chamada fatoração pelo agrupamento. Se vocês fizerem um chuveirinho aqui, ó, a distributiva, vocês vão acabar voltando para aquilo que havia lá no início. Então essa é a forma de se fazer a prova real, né, a verificação, ok? Vamos mais um exemplo aqui, atenção aí. Vamos lá, vamos agrupar. Aqui tem uma duplinha, fator comum 3, coloquei ele em evidência, sobrou x mais a. Depois a outra duplinha, fator comum mais p, vou colocar em evidência, vai sobrar x mais a. Tá aí, ó. Tem fator comum? Tem, né? É este x mais a. Coloca ele em evidência. Quem entra em cena, daqui vai sobrar o 3 e daqui vai sobrar o mais p. Prontinho. Mais uma. Vou escolher essa duplinha. Fator comum, a. Coloquei em evidência. Do a quadrado sobrou a e do menos ax sobrou menos x. Vamos escolher outra duplinha. A outra que sobrou, né? Fator comum, b. Perfeito? Vou colocar mais b como fator comum. Ou será que deve ser menos b? Vamos conferir. Coloquei o b, então dividiu isso aqui por b, sobrou a. E quando esse aqui for dividido pelo b, vai sobrar menos x. Ficou perfeito, porque vocês estão vendo aqui o fator comum, né? Coloca ele em evidência, a menos x. Quem é que sobra? Daqui vai sobrar o a e daqui vai sobrar o mais b. Mais uma fatoração efetivada. Olha o produto, né? Esse é o objetivo, né? A gente colocar um produto, uma multiplicação. Ter fatores em cena. Mais um exemplo aí, atenção. Vamos lá. Vou escolher uma duplinha, tá? Vou pegar essa primeira aí. Tem um fator comum, tem um divisor comum que é o 5. Faz a divisão. Vai sobrar c mais 2a. Bom. Dessa outra duplinha, eu vou colocar o fator comum menos b. Agora eu coloquei um sinal negativo, tá? Vamos enxergar se isso vai ser suficiente. Ou será que a gente tem que deixar mais? Acho que é menos, hein? Atenção. Faz a divisão. Menos bc dividido pelo menos b. Vai sobrar c. E o outro termo é menos 2ab dividido pelo menos b. Ó, menos 2ab eu estou dividindo pelo meu fator comum, que é menos b. O que acontece?
vai sobrar mais 2A. E aí sim a gente tem a coisa como nos serve, porque olha ali, ó, tem um fator comum aqui, né? Vamos colocar ele em evidência, fator comum C mais 2A. E quem entra em cena, as sobras lá, vai sobrar o 5 e vai sobrar o menos B. O 5 e o menos B. Tá fatoradinho. Então esse aí foi o agrupamento. É no fundo um fator comum em evidência. Mas vamos seguir aí com mais fatorações. Abraço!